A paz do Senhor, que alegria em Cristo Jesus, podemos estar aqui juntos mais uma vez para aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Para iniciar, eu quero te convidar a fazermos uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, pelo privilégio de estar mais uma vez aqui e para juntos aprendermos com o Senhor, que é o mestre por excelência. Pai, abençoe esta aula, abençoe todos os irmãos e irmãs, todos que estão com comprometimento, Pai, e zelo pelo ensinamento e também o aprendizado da Tua palavra. Pai, ser conosco, abençoe este canal, para que possa ser, Pai, algo que venha lhe apresentar e glorificar ao Teu nome, para que seja totalmente para a honra e glória do Senhor. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor novamente, e eu quero aqui me apresentar para você que está aqui pela primeira vez. Meu nome é missionária Luciene Neto Faria, sou aqui da cidade de Juiz de Fora e sou membro da Igreja Assembleia de Deus em Linhares, onde eu sirvo como superintendente e também professora da EBD. E com certeza, como vocês, eu amo, e a minha oração de todos os dias é para que eu possa aprender a palavra do Senhor. E com alegria eu venho a este canal para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aí no finalzinho de mais um trimestre, segundo trimestre do ano de 2024. Nós, todo esse trimestre, estamos falando o quê? A carreira que nos está proposta. E chegamos, com a glória de Deus, na lição 12, a qual ela tem o tema: a bendita esperança, a marca do cristão. Texto áureo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 8, do versículo 18 ao 25. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então trataremos nessa lição da bendita esperança do cristão, que essa bendita esperança é uma marca que cada um cristão ele tem. O nosso plano de aula, o objetivo da nossa lição, mostrar o alvo da esperança cristã. Segundo ponto, explicar a doutrina da esperança cristã. Terceiro ponto, enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. A lição dessa semana, ela tem o propósito de expor um ensino da esperança cristã e entender o quanto ele é importante, a esperança é importante para o quê? Em nossa jornada de fé, nossa jornada para termos uma eternidade com Cristo.
nós vamos ver que a esperança é um elemento de fé que move o crente a perseverar na carreira que lhe é proposta. Isso se inicia quando o quê? Quando o crente, ele nasce de novo. Nós vamos ver que há uma transformação da mente. Outrora, agora, uma nova criatura, uma pessoa que passou pelo novo nascimento, tem uma transformação de mente. Os pensamentos, eles são mudados. E a partir disso tudo, começa a se ter um alvo. Começa a se ter uma sólida e única esperança. Então, a esperança cristã, ela é o que nos orienta, e como vamos estudar nos tópicos vindouros, é a âncora da nossa alma. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, a alegria que está proposta a ele, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à direita do trono de Deus. Nós vamos perceber que o escritor aos Hebreus, ele vai falar nesse texto a carreira que está proposta, suportou com alegria. Nós olhamos e a nossa esperança, ela está em Cristo. E quando nós percebemos, nós vamos ver o ato de Cristo na cruz do Calvário. Nós vamos ver que ali ele teve a dor dos açoites, ele sofreu humilhação, mas nada disso, nenhuma dor, foi suficiente para sufocar a alegria da esperança de Cristo, que através daquele ato na cruz, viria um povo regenerado, lavado e remido no seu sangue. Então, nós vamos perceber aqui essa bendita esperança como uma marca do cristão. Aonde tem um cristão, tem também alguém com uma esperança viva. Não uma esperança, qual vamos ver nesta lição, não uma esperança nas coisas dessa terra, mas uma esperança nas coisas vindouras, na volta do nosso Cristo. Nós vamos ver que lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 13, diz: considerai que ele suportou oposição dos pecadores contra ele, para que não tenhais canseira nas vossas almas. Então nós vamos vendo que através de Cristo, tudo se inicia a Cristo. A nova vida se inicia a Cristo. A nossa esperança se inicia a Cristo. Então, Cristo, ele veio constituir o seu ministério, ele teve a sua morte redentora, ali onde nós podemos estar agora reconciliados com Deus, e através da nova vinda, da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, a igreja aqui na terra, ela é movida com uma viva esperança de que o Senhor um dia virá buscar a sua igreja para uma vida eterna com ele. Tiago, no capítulo 3, vai dizer: sabendo que a prova da vossa fé produz firmeza. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, primeiramente no capítulo 1, no versículo 3, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No versículo 21 deste mesmo capítulo: e por ele vos credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, e tendo-lhe dado glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam dentro de Deus. Então nós estamos vendo aqui que a esperança,
ela é importante na nossa jornada para o céu. E a nossa esperança, uma vez ali renovados, numa nova vida, nós vamos ter essa viva esperança que é no Senhor Jesus Cristo. A esperança cristã, ela, de acordo com o Novo Testamento, esperança é uma perspectiva favorável e confiante, fundamentada ao que se não vê, mas fundamentada ao futuro. Nós vamos perceber aqui que desde tudo se inicia em Deus. Deus é o autor da nossa esperança. É interessante que hoje, quando no momento que nós vivemos, nos tempos que nós vivemos, muitos não têm mais esperança. Muitos têm colocado a sua esperança em coisas, muitas das vezes terrenas. Mas a esperança cristã, ela não é uma esperança mantida numa ótica humana, mas é uma esperança aonde o cristão, ele sempre está focado em Deus. O olhar do homem e da mulher de Deus estão totalmente voltados para Deus. Então, não é por acaso que o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo. Estabelecida uma vez que nós agora tivemos um novo nascimento. O nosso foco, como lemos há pouco, a carta de Hebreus, capítulo 2, versículo 2, olhando para Jesus, olhando para o Senhor. A nossa esperança, ela não é produzida em coisas terrenas. A nossa esperança, ela não é produzida pelas coisas da terra. A nossa esperança, a esperança cristã, ela está em Deus. Ela é estabelecida por meio de Cristo. Cristo é a esperança da glória. Cristo é a esperança nossa. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Portanto, quando nós olhamos do ponto de vista bíblico, podemos dizer também que a esperança é a confiança que no cumprimento de uma grande perspectiva, ou seja, a minha esperança está em Cristo, a minha confiança está em Cristo, e eu confio que no cumprimento daquilo tudo que o Senhor se revelou através das Escrituras Sagradas. Então a nossa esperança, ela é uma esperança futurista, aonde nós esperamos e confiamos que algo novo vai acontecer pela palavra do Senhor que foi em nós deixada para nós, para que nós venhamos a entender que o Cristo que veio, morreu na cruz, ressuscitou, em breve também vai buscar a sua igreja, e não há nada que possa romper essa esperança do cristão. Paulo fala que as aflições do presente não hão de se comparar à glória de Deus a não ser revelada. Então nós entendemos como cristãos que as nossas perspectivas, a nossa confiança, ela está totalmente em Deus. Por isso que o salmista fala, os que confiam no Senhor, ou seja, se a nossa esperança está em Cristo, não há nada que possa desabilitar a nossa confiança. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, ou seja, não perde a sua esperança, não perde a sua alegria por coisas oriundas aqui da terra, mas que a nossa esperança está no Senhor. São como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem firmes na esperança, sabendo que o Senhor, o nosso Cristo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Outro ponto nós vamos ver, a esperança
nas cartas paulinas. Nós vamos ver aqui, quando nós lemos as cartas, né? As cartas do apóstolo Paulo, 13 cartas, 13 epístolas, nós vamos ver que Paulo cita de várias vezes e de várias formas, especificando ali sobre a esperança cristã. Nós vamos ver a esperança cristã bem presente nas cartas apostólicas de Paulo, nas cartas paulinas. Nelas nós vamos ver aqui a palavra esperança, entra no contexto de Atos, capítulo 23, versículo 6, que vai cooperar com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 a 14, o apóstolo Paulo ali falando da esperança na ressurreição dos mortos. Nós vamos falar que lá no capítulo 4, do versículo 13, ele vai falar do cumprimento da promessa aqueles que morreram. Paulo falando aos Tessalonicenses, aqueles que morreram, Deus os ressuscitará. Ou seja, quando aquele povo estava ali ansiando pela vida de Cristo, na esperança que Cristo iria vir, mas alguns estavam morrendo, alguns passavam para o Senhor. E agora, como vai ficar a vida desses que partiram para o Senhor e o Senhor ainda não voltou conforme ele nos ares? Aí Paulo vai falar que aqueles que morreram, Deus os ressuscitará. Se nós lermos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeiro Paulo vai dizer que os mortos no Senhor ressuscitarão primeiro, depois nós, o que restarão vivos. Então Paulo está dizendo para aqueles irmãos que aqueles que já morreram, eles morreram, mas ainda eles morreram e que Deus, naquele dia o Senhor iria os ressuscitar. Ou seja, mesmo que o cristão ele tenha esse tabernáculo terreno, ele tombe a sepultura, a esperança do cristão naquele grande dia, ela continua o quê? Firme, porque ele sabe que a carne, ela vai ao pó, mas que naquele grande dia o Senhor o ressuscitará. Para os Gálatas, a igreja em Gálatas, Paulo está falando, porque aguardamos o espírito de fé e a esperança da justiça. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer: pela esperança que vos estáis depositados no céu, do qual dantes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Também Paulo, lá em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, Paulo vai falar a esperança da vocação. Na epístola a Tito, que também nós temos aqui, falando sobre Tito no nosso texto áureo, nós vamos ver ali Paulo escrevendo essa carta, entendendo que essa carta é uma epístola pastoral, são 3 epístolas pastorais: primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo e também epístola a Tito, são consideradas epístolas pastorais, e que Paulo está escrevendo a esperança do aparecimento da glória de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo era um líder ali falando para o seu liderado, que também lidera uma igreja ali no território de Creta, e Paulo está dizendo que para Tito, que a esperança, ela tem que estar o quê? Na vida eterna. Está lá em Tito, capítulo 3, versículo 7. E nós precisamos pontuar aqui que o líder Paulo está falando para o seu liderado, que também tem o ofício de liderar uma igreja, para que a esperança dele esteja na vida eterna. E nós precisamos entender que os líderes, eles precisam ter essa chama acesa, uma esperança, a esperança viva de que Cristo vai voltar, para assim passar o quê? Para os seus liderados também. Lá em Tito, né? Vai fazer o aparecimento da
glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de líder, para liderado, e de liderado para aqueles que eles estão liderando. A esperança que deve manter, a esperança está em Cristo. Nós temos que ver que a esperança, nós vamos ver o apóstolo Paulo nos mostrando uma esperança, ainda que ele estava aqui nessa terra, mas ele estava em Cristo, andando nessa terra, mas sonhando com o céu. Nós vamos ver que Tito era um gentio convertido, está lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 3, Paulo deixou Tito lá em Creta, cuidando da igreja. E Paulo, ele escreve a Tito, um cubeno de completar a tarefa que eles iniciaram juntos ali em Creta. É ajudar o tema central de Tito, da carta ao Tito, é ajudar as igrejas a crescerem na fé. Então, os líderes, eles precisam ter essa viva esperança e também passar para os seus liderados. A igreja, ela mantém o quê? A sua chama viva, porque a esperança da igreja nunca morre. Outro ponto que nós temos a tratar é também Deus, o autor da nossa esperança. Nós vamos ver que essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus. A nossa viva esperança, a nossa fé, ela tem sido provada no fogo nessa jornada cristã. Se nós olharmos desde o início da igreja primitiva, perseguições, martírios, humilhações, tantas coisas a igreja passou. Quanto intentaram para o quê? Terminar com a história da igreja, mas a esperança da igreja é uma esperança viva, é Jesus Cristo. Nós vamos ver as esperanças terrenas terminarem no meio das grandes lutas e também das aflições. Nós vamos ver pessoas que tinham expectativas em tantas coisas, mas por fim perdeu aquela esperança. Mas o cristão, a igreja do Senhor, ela tem uma esperança viva, ela rompe as barreiras da perseguição, ela rompe as barreiras da humilhação, ela rompe as barreiras de tudo que vem contra o cristão, contra a igreja. O cristão, ele não perde a sua viva esperança. Quando nós vamos ver a história, perseguições cruéis e muitos outros desafios nessa jornada da fé, mas a igreja, ela continua viva. A esperança, ela continua viva, porque a nossa esperança é Cristo. A igreja de Cristo nunca sucumbiu às perseguições, às lutas e às aflições. A igreja continua com uma esperança gloriosa que ninguém pode tirar de nós, que é a confiança na vida eterna com Deus. A perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza no futuro. Quando nós vamos ver a história da criação que se inicia com Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, no versículo 1. Nós vamos ver que ali após a queda, naquela desarmonia onde o homem peca, Adão e Eva pecam comendo do fruto proibido por Deus, nós vamos ver que mesmo antes deles serem tirados do Éden, no capítulo 3, no versículo 15, nós vamos ver ali o surgir da nossa grande esperança. Aquele que vai ser nascido do ventre de uma mulher, a qual estaria lhe restaurando, nos reconciliando com o próprio Deus. Deus, ele age para que tudo volte ao estado perfeito. Há uma frase que Barclay, ele escreve,
e diz assim: se o cristianismo não for uma escatologia completa, não resta nenhum relacionamento com Cristo. Então a Bíblia, ela focaliza o futuro. O que é isso? As coisas vindouras. Por isso que a esperança cristã, ela jamais vai estar atida nas coisas aqui desta terra, haja vista que são coisas passageiras. Nós vemos aqui a abrangência cósmica da morte de Cristo, ou seja, por intermédio desse sacrifício, todos aqueles que arrepender e confessarem o Senhor, eles vão ser novas criaturas, vão receber o novo nascimento e vão ter em suas vidas esta esperança viva, que é o quê? A vinda do Senhor. Outra questão: a esperança no porvir traz consolo e alegria do crente. A doutrina das últimas coisas, outrora mencionei, que é uma doutrina da escatologia, que é o estudo que fala acerca das coisas vindouras. Nós vamos ver que muitos têm medo do futuro. Tem pessoas que não têm nenhuma perspectiva acerca do futuro. Muitos nem querem saber e nem têm medo de ansiar pelo futuro. Alguns ficam com medo de nem ter uma expectativa do amanhã. Mas o cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele anseia pelo futuro, ele anseia por novo amanhã, ele anseia pela vinda do Senhor, e ele se anseia pela vida de Cristo, ele também se prepara de maneira de se conduzir de uma maneira coerente com a sua jornada para o céu. Nós vamos ver que, quando eu citei há pouco o apóstolo Paulo falando das aflições do presente, as aflições do hoje não abate o cristão, as aflições do amanhã não abaterão o cristão, as aflições do ontem não abateram o cristão, porque ele tem uma esperança viva e ele sabe e anseia pelaquele dia que o Senhor vai voltar. Então, nele, em Deus, encontramos o consolo, encontramos segurança para que nós possamos ter uma vida com uma esperança viva. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque todas as coisas antes foram escritas para que pela paciência e consolação das Escrituras nós possamos ter esperança. Então, através do nosso Deus que governa nossas vidas, é este Deus que age ao nosso favor. Então, a esperança no porvir nos traz consolo e alegria nos dias de hoje, independente da situação que nós estejamos passando no dia de hoje. A nossa esperança no porvir é o suficiente para nos consolar e para nos alegrar. Quando nós estudamos a história da igreja, aonde irmãos eles passavam pelo martírio, e muitos passaram pelo martírio, mas não com murmuração, não com tristeza, não com medo, mas felizes com uma vida e esperança de saber que eles vão ter uma vida eterna com Cristo. Então, para suportar as lutas de hoje, o nosso consolo e a nossa alegria tem origem na nossa esperança no porvir, aonde a nossa esperança está em Cristo. Outro ponto: por que uma doutrina de esperança?
esperança, confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo e na transformação daqueles que estiverem vivos. Por que uma doutrina de esperança? Ora, a razão de termos essa doutrina de esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Nós vamos ver e na transformação daqueles que estiverem vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus. Trata-se de uma promessa gloriosa. Quando nós lemos ali em Mateus capítulo 24, do versículo 36 a 44, nós vamos ver o Senhor Jesus ali orientando os seus discípulos ali no sermão, né? Que fala o sermão do monte, o Senhor falando da sua vinda. E ele vai falar, será como nos dias de Noé, as pessoas estavam casando, dando em casamento, ou seja, tendo a vida rotineira normal, até que vem a vinda do Filho do Homem. Nós vamos ver o Senhor Jesus falando nesse texto sobre o pai de família, que se soubesse que o ladrão viria roubar a casa dele, aquele pai ficaria ali vigilante como sentinela. Ali o Senhor está falando, assim será a vinda do Filho do Homem, que vai ser como um ladrão. O ladrão não avisa quando ele vai vir. Então, o que o Senhor está orientando através disso? Que a nossa esperança, ela tem que estar viva a todo momento, todos os sentidos. E qual que é a esperança? É que aqueles que morreram vão ressuscitar. E os que estiverem vivos receberão uma transformação. E para quê? Para se ter uma vida eterna com Cristo. Para se ter uma eternidade com Cristo. Nós sabemos que em brevemente tudo isso vai se cumprir. Porque, como diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, porque fiel é aquele que prometeu. Então não tem como nós perdemos a esperança e confiar no Senhor, porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais Ele é digno da nossa confiança. Então, porque essa doutrina da esperança não é um costume, não é uma falácia da esperança, é uma doutrina, é algo concreto, é que o Senhor Jesus vai voltar e nós reinaremos com Ele. Nós vamos ver que a pregação na igreja primitiva, o principal tema era a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro, no dia de Pentecostes, ele foi celebrar, foi verbalizar a palavra do Senhor, ou seja, foi pregar a palavra, ele centralizou toda a atenção em Jesus Cristo. Então, a esperança bíblica, ela traz consolo e alegria ao crente ao longo da sua carreira. Outro ponto, a esperança cristã como âncora da alma. Nossa esperança como âncora. O que é uma âncora? A âncora é um instrumento lançado no fundo das águas. Toda embarcação, ela possui essa âncora. E qual é o ofício da âncora? O ofício é segurar essas embarcações. É ligado nela um cabo e todo barco, ou seja, grande ou pequeno, precisa-se de ter uma âncora. Nós vamos ver no texto, lá em Atos, no capítulo 27, no versículo 29, quando Paulo estava sendo levado prisioneiro para Roma, eles lançaram as âncoras do barco, da embarcação, para que aquele barco não batesse na rocha. E o porquê a expressão âncora como esperança? Porque a semelhança da âncora com a esperança. Nos tempos de tempestades,
de lutas, de tribulações, nós precisamos de ter algo sólido no meio dessas provações. E qual que é esse algo sólido? É a nossa esperança, é a nossa âncora da alma. Você vai ver lá em Hebreus capítulo 6, versículo 19, vai dizer assim: no qual temos por segura e firme âncora da alma, o que entra até dentro do véu. E o que ele está dizendo? É uma citação também que nós vamos ver lá em Levítico, capítulo 16, no versículo 2, que ali vai falar do véu, aonde passa ali. Tem um lugar santo, mas tem um lugar santíssimo, o santo dos santos. Passando aquele véu, se tinha a arca que representa a presença e a justiça de Deus. Nós vamos ver que quando o Senhor Jesus, ele é morto, o véu do templo, ele se rasga do alto a baixo. Uma vez por ano, no contexto do Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele entraria e passaria ali por este véu, após o véu, a Arca da Aliança. E esse sumo sacerdote, ele só poderia entrar ali para fazer o sacrifício pelo povo, mas antes ele precisava sacrificar pelos seus próprios pecados. Era uma vez ao ano, e somente o sumo sacerdote poderia entrar. Mas Jesus, após a sua morte, este véu ele rasga do alto a baixo, nos mostrando o tempo da graça, que a todo aquele que se arrepender e tem origem do novo nascimento, ele agora pode se achegar a Deus. Ele tem esse alicerce, que é a esperança, que é a âncora da alma, esperando um Cristo que não está morto numa cruz, mas que foi morto e ao terceiro dia ele ressuscitou. Os evangelhos sinóticos vão estar falando, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, também João, eles vão estar falando, e o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Quando nós lemos em Hebreus, o sumo sacerdote, que se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança é como âncorar, ou seja, vem vendaval, vem luta, passa geração, volta geração, vem muda as leis, muda tudo, muda tanta coisa, tentam mudar a palavra de Deus, mas a igreja, a nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa esperança não está no quadro político ou de quem senta na presidência do nosso país ou não. A nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança é a âncora da nossa alma, que entende, que conhece a Cristo. Não somos da direita e nem da esquerda, somos de Jesus, e a nossa esperança está no nosso Cristo. O cristão verdadeiro, ele tem uma esperança como uma âncora da alma, uma esperança somente no Senhor, aquele que em breve voltará para buscar a sua igreja. Por que a esperança do crente é melhor? Essa esperança traz certeza na alma do quê? Do crente salvo. Não pode ser comparada com a esperança do ímpio. O ímpio põe sua esperança em coisas que aqui vão ficar. Haja vista, falei, esperança no emprego, coloca sua esperança num quadro político, coloca esperança em coisas que depois ele vai ver e vai perder a própria expectativa dentro dessas coisas. Mas a igreja, ela tem a esperança viva, porque o nosso Deus, ele é vivo. Quando nós vamos ver também aqui sobre essa questão, a esperança em algumas religiões pagãs, nós vamos ver no hinduísmo, que eles falam que para chegar no estádio de transformar em algo não existente. Nós vamos ver aqui a palavra
Quiromancia. O que é isso? Quiromancia é aquela prática de avaliar a personalidade ou vida futura de uma pessoa lendo as suas mãos. Lendo as suas mãos. Você vai ver ali que eles vão usar, né, essas linhas aqui que tem em nossas mãos e eles fazem a leitura. Nós vamos ver várias religiões, ciganos que ficam ali, né, lendo as mãos, né, lendo as mãos. E só que nós estamos vendo que eles colocam o quê? A esperança nisso. Nós vamos ver a astrologia, que coloca a esperança, a expectativa ali dos astros. Nós vamos ver ali tantas religiões pagãs que colocam ali essa esperança, essas práticas pagãs, que colocam a esperança nessas coisas, mas não põe a esperança no que a Bíblia fala. Pelo contrário, eles querem proibir, né? Eles querem proibir aquilo que a Bíblia fala e colocar suas esperanças em outras coisas, pautar a esperança em astrologia, quiromancia, no hinduísmo, em tantas outras coisas, políticas, como eu já havia pouco falei. Então, eles colocam ali, essas fundamentam as suas esperanças em ações o que revolucionárias, que no fim não passam de quê? De uma grande ilusão. Podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia. Toda esperança, tudo aquilo que o homem coloca a esperança, que não esteja em Cristo, é uma esperança vazia, é uma ilusão, é algo sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. Por isso que a esperança do crente é a melhor, porque não está nas coisas dessa terra, mas sim nas coisas futuristas, nasquelas que hão de vir. E o que aguça a esperança do crente? Quando nós vamos ler ali Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Ah, não haverá choro, nem dor, nem pranto, nem morte, nem clamor. Eis que todas as primeiras coisas foram passadas. É um lugar de alegria. Se aqui estamos sofrendo, sofremos na esperança que chegará aquele grande dia e nós estaremos ali com o Senhor em total adoração e não haverá mais dor. Então porque a esperança do crente é melhor, porque a nossa esperança é viva e nos conduz à vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Por que a esperança do crente é melhor? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Pois para isso também trabalhamos com grande esforço, porquanto esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. E diante disso, nós precisamos manter firme a nossa esperança, ou seja, não deixar nos abater. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que precisamos de conduzir essa nossa jornada da fé conforme as Escrituras Sagradas, firmes, convictos, indo firmes para a promessa do nosso Deus. A palavra grega para esperança é eupis, quer dizer expectativa favorável e confiante. Nós vamos ver aqui uma base da palavra esperança. Se nós vermos aqui
em 2 Timóteo 2,16. A esperança, ela é boa. Tito, capítulo 2, versículo 13. A esperança, ela é bem-aventurada. Nós vamos ver em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. A esperança, ela é viva. Devemos estar em prontidão. Por quê? Para a segunda vinda de Cristo. A nossa esperança na parousia do Senhor. Esperar Jesus para hoje e para agora. Se estivermos firmemente focados em Cristo, a nossa esperança, ela sempre vai estar com a chama acesa. Nós vamos ler lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Jeremias falando, Jeremias estava vivendo, um homem que profetizou, usado por Deus para profetizar sobre a destruição da tribo, do território ali de Judá, a tribo do sul. Nós vamos ver que Deus levantou este homem para profetizar a queda daquele povo. E em Lamentações as coisas já estão acontecendo, não é apenas a profecias, mas estão acontecendo, então é um contexto de destruição e de dor. Mas Jeremias, ele vai dizer, quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Ali havia um cativeiro e o Senhor tinha falado de 70 anos de cativeiro. E nós vamos ver que depois de 70 anos Deus trouxe o povo de volta. E nós precisamos manter firme a nossa esperança. Como diz Pedro, 1ª Epístola de Pedro 3,15, nós temos que estar prontos para defender a razão da nossa esperança, para responder a razão da nossa esperança. Por isso que nossa esperança tem que estar o que? Firme. Devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas temos a certeza que Jesus virá e voltará para nos buscar. Vem luta, vem tudo, mudam leis, muda tudo, mas jamais poderão mudar a nossa esperança, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos incertos. Para finalizar, não sei qual é o tamanho da tua luta, meu irmão, nem o tamanho da tua luta, minha irmã. Como vocês não sabem as minhas lutas, mas o que nós sabemos juntos é que a nossa esperança, ela está firme em Jesus. Jesus é a nossa esperança. Teremos uma vida eterna. Então, que vocês tenham uma excelente aula, em nome de Jesus, e que os nossos alunos saiam da lição com a esperança viva, acreditando em que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Bora ler a conclusão? Lutas de sabores, provações, morte, dentre outras as coisas. O salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso, firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme
a confissão da nossa esperança, porque fiel, fiel, fiel é o que prometeu. Louvado seja Deus por sua palavra. Terminamos aqui mais uma lição, Senhor Deus eterno Pai. Te louvamos pelo privilégio de aprender a tua santa palavra. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, esperança nossa. Obrigada, ó Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. E sigamos firmes nessa jornada de fé, em meio aos pedregulhos no caminho, mas convictos da nossa vitória eterna em estar com o Senhor na glória. Senhor, eu agradeço por essa aula. Abençoe os teus filhos e as tuas filhas, toda a igreja com comprometimento com a tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te perguntar, já se inscreveu? Já deu o seu like? Já ativou o sininho para receber notificação? Se não, bora lá, se inscreva, comente o que você achou da aula, me conte de onde você é. Que Deus te abençoe. Obrigada por vocês estarem por aqui e até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor.